Então, boa noite a todos. Mais uma vez, o nosso agradecimento ao Américo pela disponibilidade, de estar aqui conosco mais uma vez. Já é o nosso companheiro aqui. Só falta vir aqui presencialmente, Américo, porque É, a gente já o conhece da telinha, já só estamos falta. íntimos. E então eu quero agradecer, né, a disponibilidade. Então vamos para o nosso terceiro estudo sobre o livro Os Mensageiros. Acho que todos já conhecem o Américo e, e então vamos dar início ao, à explicação e ao resumo que o Américo fará. Muito obrigada a todos, especialmente ao Américo. Vamos lá. Muito bem, então, boa tarde oficialmente a todos, a todas. Bem, o Mensageiros é o livro. Todos estiveram nas outras duas reuniões? Acho que estavam todos, né? Eu não participei de tudo, Não, não tá bom. né? Mas Os Mensageiros é o livro de número 2 da série André Luiz. Ele foi publicado em 1944 e retrata o momento em que André Luiz, que fez um bom trabalho nas câmaras de retificação, recebe uma sugestão da enfermeira Narcisa, que percebia nele alguém que podia oferecer muito mais do que simplesmente limpar a enfermaria e fazer os trabalhos de enfermagem. E sugere a ele que fale com Tobias, que é o chefe daquela ala a que ele atendia, para que Tobias o levasse a alguém que pudesse oferecer mais experiências a André Luiz. Tobias conhecia Aniceto. Aniceto trabalha com uma equipe de 50 pessoas, de profissões variadas, desde médicos até servidores simples, simples medidos aqui pelo foco da Terra, e que às vezes são mais evoluídos que os doutores da Terra, né? E nessa equipe de 50, à época, quando o André foi apresentado, ele tinha só 47, então tinha três vagas. E só havia um outro médico na equipe, que é o Vicente. E André Luiz, então, foi aceito depois de se comprometer a atender duas exigências, que na realidade eram três. A primeira exigência de, de Aniceto é que ele tivesse boa vontade. E aí ele deitou de braçada, que ele já tinha apresentado muita boa vontade nas câmaras de retificação no livro Nosso Lar. A segunda exigência era não reclamar de nada. E também dividir os erros que pudessem acontecer em equipe, porque mesmo os espíritos ligados à Terra estão sujeitos a erros, porque somos imperfeitos, temos imperfeições. E os erros tinham que ser contabilizados dividindo por toda a equipe. E os acertos também. Então, era a equipe que acertava e a equipe que errava. Aliás, isso é uma coisa muito interessante que a gente pode adotar em grupos mediúnicos, já aproveitando na onda disso, né? A gente aprendeu com Kardec que a gente não deve elogiar. Tem duas observações de Kardec a respeito disso, que a gente não deve elogiar, principalmente médium. E ele mesmo disse que se deu mal com um elogio que ele fez a uma pessoa, procurando motivar essa pessoa. Mas aí a coisa ficou feia, porque a pessoa ficou exacerbada na vaidade e acabou complicando. Ele não fala quem é e nem dá detalhes, mas ele diz que a gente não deve elogiar médiuns. E eu tive uma experiência pessoal muito interessante elogiando uma vez um médium que era esclarecedor, aliás, era uma esclarecedora, que trabalhava com processamento de dados, ela era analista de sistemas. E o analista de sistemas, para desenvolver o sistema de programação em grande porte, ela trabalhava com um computador de grande porte. Você entender todos os trâmites dos processos
daquela empresa onde trabalha. Pode ser qualquer processo, desde emitir uma simples nota fiscal até um relatório mensal, enfim, qualquer coisa. E na estreia dessa pessoa, nós ainda não tínhamos o treinamento do Falando com os Espíritos. Na época, o Mãos Unidas estava praticamente começando nos idos de 1980. E ao final da reunião, eu gostei muito do atendimento que ela fez pela primeira vez, porque ela tentou entender o problema do espírito antes de falar qualquer coisa, fazendo perguntas bem simples para entender o que estava acontecendo. Eu achei aquilo fantástico, nem eu fazia direito aquilo, e ela realmente foi tão bem que eu fiz um elogio ao final. Na semana seguinte, uma outra pessoa esclarecedora não voltou mais para a reunião. Nunca mais voltou, nem deu notícia. Eu entendi o recado. Eu não fui elogiada, o outro não foi elogiado, então não se elogia médium. Agora, a gente deve elogiar o grupo todo. Então, quando o grupo todo faz um bom trabalho, não faltou ninguém na reunião? Não, ninguém faltou. Todo mundo chegou no horário, ninguém atrasou? Tá bom. Todo mundo cooperou, a reunião fluiu sem nenhuma intercorrência? Tudo bem. Parabéns a todos. Todo o grupo recebe os parabéns. É isso que o Aniceto faz. Então, ele divide os erros com todo mundo, mesmo que uma pessoa só erre. Todo mundo fica responsável para que da próxima vez aquilo não aconteça. E quando acerta, também divide para todo mundo. É a harmonia do grupo que conta, né? Eu achei isso sensacional. Muito bem, nós estamos examinando, depois que o Aniceto deu essas recomendações, ele recomendou que o Tobias levasse o André Luiz ao centro de mensageiros. E aí é que a gente percebe o cuidado que os espíritos têm com o planejamento reencarnatório. E havia um instituto, que é o Centro de Mensageiros, que prepara trabalhadores para a área mediúnica, sejam eles do passe, da psicofonia, da psicografia, do esclarecimento, não importa, não? E como o Espiritismo era muito novo em 1944, muito novo no Brasil, praticamente tinha desaparecido na Europa, que ainda estava em guerra, e a guerra, sobretudo a Segunda Guerra Mundial, acabou com o rastro dos espíritas por lá. Além de serem perseguidos, os arquivos, os livros espíritas sumiram. Jesus sabia disso, previu e trouxe a árvore do Evangelho e do Espiritismo aqui para o Brasil, por isso que o Espiritismo no Brasil avançou tanto, né? E agora vocês estão aí para devolver, numa outra época, a possibilidade dos europeus também terem acesso à doutrina espírita. Nesse instituto, haveria uma palestra, e essa palestra era para trabalhadores que estavam para reencarnar ou haviam chegado da reencarnação e quase todos falidos na mediunidade. Por que eu acho que isso aconteceu? Porque a tarefa era muito nova, ninguém sabia direito, naquela época não se estudava como se estuda hoje. Havia poucos livros aqui no Brasil. E esses trabalhadores nasceram no Brasil e faliram aqui no Brasil, e eu sou imensamente grato a eles. Imensamente grato. Porque eles nos alertaram sobre falhas, às vezes, muito simples que a gente pode cometer. E aí, após a palestra, eles são autorizados pelo Aniceto, tanto o Vicente quanto o André Luiz, os dois médicos da equipe do Aniceto, a colherem impressões de todos aqueles que estavam lá presentes e que quisessem contar as suas experiências. Lá, eles são estimulados a contar tanto as boas como as más experiências. Eu não sei porque o André só contou as más, né? Mas, enfim, eu agradeço, porque dá um alento saber que quando a gente não faz aquilo que eles fizeram, bem, pelo menos a gente erra em outro campo, né? E erra de outro jeito, né? Mas todo mundo erra aqui na Terra, não tem como, ninguém acerta sempre, né?
E nós vimos no episódio anterior uma das pessoas que foi médium aqui na Terra, que era o Otávio. A gente percebeu, e vamos perceber também nesse outro que vamos examinar hoje, o detalhe do planejamento reencarnatório para aquela pessoa fazer aquela atividade. Eu estou falando de mediunidade, não estou falando de profissão, que provavelmente para a profissão também tem esse planejamento, né? Se vai formar família, se não vai. Aqui é só o planejamento da reencarnação para aqueles que querem trabalhar na doutrina espírita com mediunidade. Feito esse resumo, então nós falamos do Otávio e hoje nós vamos falar do nosso Acelino. Vou compartilhar a tela com vocês novamente. Acelino contando o desastre dele. Ele passou 11 anos no umbral depois da, do erro que ele provocou, né? Então, já começa por aí. É uma lição que é difícil, mas ele passou lá. Por quê? Quando a gente não anda na linha, não tem jeito. A gente dá uma passadinha no umbral que é para tirar as ilusões terrestres. Aí vem sem ilusão, dá uma zerada na ilusão, que é uma maravilha. Então, é ruim ou é bom passar pelo umbral? É ruim, mas também pode ser bom, se a gente souber aproveitar a lição. Ele conta que ele partiu de nosso lar no século XIX. Então, vejam, foi o século em que Kardec trouxe a doutrina aí na França, na Europa, e ele veio de nosso lar aqui para a Terra. Nosso lar é uma colônia espiritual ligada ao Rio de Janeiro, é uma das colônias ligadas ao Rio de Janeiro. E ele saiu de nosso lar ainda no século XIX. Portanto, esse livro é de 44, estou imaginando que ele atuou mais para o final do século XIX, começo do 20, desencarnou, completou 11 anos, então estou imaginando que se a gente subtrair 44 de 11, em 1933, 32, ele deve ter desencarnado, né? Ele saiu de nosso lar e teria saúde e equilíbrio na mente. Olha, repare que o cuidado no preparo do organismo que os espíritos têm com aqueles que vão fazer tarefa. Uma coisa interessante é que, em alguns casos, ele não tem a tarefa do mediunato, portanto, o Acelino não conquistou o mediunato, diferentemente de Chico Xavier. Então, mas como a mediunidade está localizada no organismo, olha só, ela ainda não é um patrimônio do espírito. Por quê? Porque ele precisa adquirir isso por ele mesmo. Como não tem condições de fazer isso, a providência permite que ele tenha percepções que não adquiriu, melhorando as condições do corpo ao nascer, para que ele tivesse saúde e equilíbrio, né? Porque imagine um médico, um médium que tenha problemas de saúde o tempo todo. Ele não vai conseguir cumprir tarefa nenhuma, né? Ruth seria a devotada companheira. E aí dá a impressão que a Ruth já estava com a Celino em outras encarnações também. Mas isso é um outro problema que a gente conversa depois. Aos 20 anos seria chamado à tarefa mediúnica. E como é que é chamado? Porque o Acelino planejou a reencarnação e esqueceu o passado. Agora, como é que ele vai lembrar do passado? Pelas tendências, pelo pelo fluir a mediunidade no início, né? O sujeito começa a ter alguma visão, alguma audição de algum espírito, começa a perceber coisas, vultos, né? E, e esse é um chamamento, começa a acontecer coisas. Quem é que provoca isso? Aqueles espíritos que ficaram responsáveis por fazê-lo entrar na tarefa. Ele teria vidência, audição e psicografia. Então, é comum, por exemplo, a mediunidade aparecer aqui na Terra quando a glândula pineal murcha. A pineal é do tamanho de um feijão. E quando ela murcha, ela libera os hormônios sexuais e passa a, de, passa a ter a possibilidade de desenvolver
a mediunidade. Esses cristais, só para vocês terem uma ideia, qualquer rádio, qualquer televisão, transmissor de rádio, transmissor de televisão, eles têm um cristal piezoelétrico que, fornecida uma corrente elétrica, ele produz uma frequência que oscila, né? Então, quando a gente tinha rádio de dial, né? Aquele do ponteirinho que a gente virava, isso não acontece mais, né? Mas eu sou dessa época, né? Quando a gente chegava lá para ouvir a Rádio Boa Nova aqui de Guarulhos, se a gente cravasse no 450 kHz, a gente ouvia o som de boa qualidade. Dependendo da região aqui de São Paulo, não tinha qualidade, não, porque a frequência era em amplitude modulada, AM, como a gente costuma dizer. A FM é melhor, né? Tem menos oscilação. E quando a gente desviava um pouquinho o ponteiro para a esquerda ou para a direita um pouquinho, começava um chiado, até que o chiado aumentava tanto que a gente já não ouvia mais a rádio. Então, a frequência da Rádio Boa Nova era 450 kHz, mais ou menos 5 kHz. Tá? Enquanto a gente estava nesse meio aí, a gente contava bem. Passasse um pouquinho, a gente ouvia, mas com chiado, e até o ponto de não ouvir nada, porque sai da frequência. Tá? São os cristais que são responsáveis pela transmissão. É que a rádio e a TV só transmitem, elas não recebem. Mas na nossa mente, os nossos cristais transmitem e recebem. Nós somos transceptores, nós estamos o tempo todo transmitindo ideias, pensamentos e recebendo ideias, pensamentos, e no atual estágio nosso, nós não conseguimos perceber quando a ideia é de outro. É difícil isso, precisa prestar atenção. Então, vejam o cuidado dos espíritos em preparar a reencarnação só para aquele trabalhador que quer desenvolver alguma tarefa na área mediúnica. E ele começou a questionar. Os sacerdotes católicos recebiam, né? Eles recebem do Vaticano um soldo mensal. Soldo é nome de salário de soldado, mas enfim. Os sacerdotes católicos recebem até hoje, né? Eu não sei como é que funciona, mas eu sei que eles ganham dinheiro pelo trabalho religioso. Os espíritas não têm esse negócio, não, né? E assim ele refletia se é possível pagar pelos serviços do corpo, né? Exames médicos, consultas médicas, por que que a gente não cobra também os serviços prestados para a alma? Foi essa a ideia do Acelino. É claro que o trabalho era dos espíritos, ele reconhecia isso, mas ele era o intermediário, ou seja, ele tinha que ganhar alguma coisa. Foi alertado pelos companheiros, tanto encarnados como desencarnados. Não é assim, Acelino, para com isso. Vai nessa não, vai ter encrenca. Mas ele não ouviu. E acabou arbitrando o pagamento das consultas. Aí o consultório encheu de gente. E aí acabou se ligando a entidades absolutamente perniciosas. Como consequência, criou viciados da crença religiosa e mutilados da fé e aleijados do pensamento. Aquelas pessoas que vão para que alguma coisa mude na vida delas e que elas não precisem fazer esforço de conquista. Não existe isso aí. Não existe. Eu gosto muito de uma frase do Raul Teixeira que diz: Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Para quem aguenta. Não tem salário. O trabalho é voluntário. Nós estamos trabalhando para Jesus. Ah, Américo, e o bônus hora? Oh, nem sei se a gente recebe bônus hora quando está encarnado. Agora, a lei é clara. Jesus deixou bem claro a lei, a cada um segundo as suas obras. Se a gente fizer boas obras, nós vamos colher obras boas também. Mas o nosso amigo falhou porque acabou vendendo suas consultas como médium e está tendo agora a oportunidade de refazer a experiência. Isso o André também percebeu. Com as histórias que ele ouvia, ele percebeu que todos estavam ali engajados para corrigir isso. A vida
nos dá a oportunidade, o Criador nos dá a oportunidade de corrigir os erros, né? Eu acho isso fantástico, né? Agora, como ele se ligou a entidades perniciosas, acabou passando um tempinho lá na vida espiritual. Por causa disso, né? Não foi porque ele não fez o trabalho certo, é porque ele se ligou a entidades que não eram lá essas coisas, né? Comentários? O Américo, Diga. a gente fala muito do médio espírita nesse sentido, mas as pessoas, né, cartomantes, etc., elas não têm essa consciência, não é? Não tem, não E tem. cobram. E muitas pessoas vão lá para saber o seu futuro. Hum. Nesse caso, qual o peso de responsabilidade desse tipo de trabalho? Eu acho que quem tem conhecimento doutrinário espírita tem mais responsabilidade, porque o médium que nunca leu Livro dos Médiuns não sabe disso, porque o Kardec alerta isso. Ele diz claramente isso, que, que mediunidade é emprestada, né? Não é uma conquista pessoal. E ele diz isso claramente. Então, se um médium que é cartomante, joga búzios, né? E ele não sabe disso, ele é menos culpado do que o espírita que já leu, sabe disso e cobra. Aí não tem, a responsabilidade está aí. E outra coisa que acontece quando alguém faz previsões do futuro, é muito difícil fazer previsões futuristas com precisão. É complicado isso. E como a pessoa está pagando, quem vai fazer uma consulta está pagando por aquilo. O que que ela quer? Ela quer ouvir desgraça ou quer ouvir coisa boa? Então, quem paga exige coisa boa. E às vezes o médium fica constrangido, está percebendo que tem um problema na vida dela, mas não fala. Por quê? Porque ele quer ganhar, né? Esse é um risco, né, de se meter com isso. Realmente não é uma, Américo, uma tem coisa também interessante. é, tem também um lado prático, né? Porque a pessoa é médium, ela é intermediária. O conhecimento não é dela, ela transmite o conhecimento. Aí, Sim, para os médios que trabalham com pagamento, né? Aí, tá lá, recebeu a consulta e vai fazer o trabalho. E se o espírito não aparece ninguém para ajudá-la? Ela vai ter que inventar alguma coisa, né? também tem isso. Se não O aparecer lado espírito, prático ela disso inventa, aí né? É. é Vamos supor que ela tenha reencarnado com o propósito de fazer um bom trabalho na área da mediúnica, e o espírito que a acompanha veio para ajudar. Só que começou a vender, eles se afastam, né? Kardec diz claramente que os bons espíritos se afastam do comércio mediúnico. E nesse caso aqui, nossa, o Chico é um exemplo que não dá para duvidar, porque ele não aceitava nada. Vocês se lembram que Frederico Figner, que é o irmão Jacó do livro Voltei, ele ficou muito rico. Por quê? Ele era um pobretão, saiu da Tchecoslováquia, da antiga Tchecoslováquia, foi para a América do Norte na esperança de fazer algum dinheiro, sobreviver, porque a Europa vivia em guerra naquela época. Ele foi para lá. Levou um pão no navio, comprou um pão grande e foi comendo pão ao longo da viagem, em pequenos pedaços, né? Chegou à América do Norte, ele conheceu o trabalho do Thomas Alva Edison com o gravador, o primeiro gramofone. Ele fez alguns serviços gerais lá, trabalhou, conseguiu comprar um gramofone e veio para o Brasil. E eu não sabia disso, mas eu assisti uma palestra de um dos diretores da federação, conta que eu não sabia disso, isso deve ter em algum livro, mas eu não conheço. No livro Voltei, ele não fala. Ele desceu o Brasil nas grandes capitais, isso lá no final, no início dos anos 90, né? E ele gravava a voz das pessoas e depois fazia as pessoas ouvirem a própria voz. Ele cobrava uma taxa por isso, né? E ele passou pelas grandes capitais. Ele era um comerciante bem, bem audaz e ficou rico, né?
e montou a primeira gravadora aqui no Brasil e também a primeira casa para vender o fonógrafo, a Casa Edison, no Rio de Janeiro. Quem é do Rio deve ter ciência disso. E criou também a primeira gravadora, que foi a Odeon. Ficou rico, né? E quando ele viu que ia desencarnar, ele doou uma substancial importância para o Chico Xavier. Se ele colocasse o dinheiro a juros, ele não ia precisar trabalhar mais. O Chico não aceitou de jeito nenhum, mandou devolver para as filhas dele. Aliás, ele deixou isso em testamento, deixou um cheque assinado, na época do cheque ainda. Deixou um cheque assinado com as filhas darem para o Chico. Chico devolveu o cheque. As filhas devolveram o cheque para o Chico, e o Chico devolveu para as filhas. Até que o cheque foi parar na Federação Espírita Brasileira, e foi com isso, com esse dinheiro, que a Federação construiu um parque gráfico fantástico, e durante muitos anos os livros da codificação, sobretudo as edições mais populares, a preço de banana, exatamente para divulgar a doutrina. Hoje, esse parque gráfico não existe mais. O pessoal envelheceu, o custo financeiro de manter uma equipe. E hoje, as impressoras antigas não são mais usadas, né? Hoje, você imprime dentro de casa, né? Com qualidade profissional, dentro de casa, com impressora. Claro que, para fazer grandes quantidades, a impressorinha de casa não adianta, tem que ser uma impressora maior. Mas hoje o parque gráfico ficou desatualizado, né, e a federação teve que se desfazer disso. Por isso os livros espíritas ficaram mais caros agora. Mas o Chico não aceitava dinheiro nenhum. Vocês devem conhecer várias histórias que ele recebia com uma mão e entregava com outra. A melhor delas foi que um sujeito deu um fusquinha para o Chico. Pois estacionou o fusquinha na frente da casa dele, entregou a chave para ele. Olha, esse carro é para você ir aonde você quiser. Acho que no mesmo dia, um dia depois, apareceu um sujeito lá reclamando que tinham batido o carro, deu perda total. Falou, não tem problema, está aqui a chave do seu novo carro. Entregou a chave do Fusquinha para o sujeito, passou o documento para o nome dele, pronto. Eu não sei se vocês sabem, deve saber, porque isso é público, está na obra dos biógrafos do Chico. Ele tinha aqui em São Paulo, o casal Galves, Dona Nena ainda está viva, mas o seu Francisco já desencarnou. Nós somos clientes do filho deles, que é médico homeopata. Ele foi médico das filhas e nosso até hoje. De vez em quando a gente vai lá no Dr. José Francisco. E o Francisco Galves, o pai, né? Ele tinha autorização para registrar os livros todos em cartório. Então, vamos supor que fosse dar tantos títulos para Ideal Espírita, ou para IDE, ou para FEB. Então, ele registrava títulos tais, 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 editora tal, CNPJ tal, está tudo doado em cartório, para ninguém dizer que ele levou por fora. Olha o cuidado que os espíritos têm que ter nesse nível de trabalho que ele fez, porque sabiam que ele ia fazer muita coisa e se alguém pegasse algum erro, a obra toda poderia vir abaixo, só por causa de um pequeno detalhe, né? Ele foi alertado pelos espíritos para não fazer isso. Ô, Américo, só que você está falando do casal Galves, eu conheci o senhor Galves, uma pessoa Ah, maravilhosa. maravilhoso. Pelo que não foi eles que me falaram, mas a livraria do Centro Espírita União, quando Isso. a gente compra livro, nós compramos, eu digo aqui que a gente compra livro no céu, que é o céu deles lá. Centro Espírita União. É o Centro Espírita União. E pelo que eu fiquei sabendo, aquela livraria que é na região pestana, é do lado da Sé, da Catedral da Sé, foi uma doação do Chico, que recebeu de um advogado da região de Santos, e aquela livraria então tem esse aspecto aí do Chico passar tudo que ele ganhava materialmente para instituições, né? Instituições. E tem um outro detalhe também, porque quem trouxe a cultura para o Brasil, para os índios, né, foi Padre Manuel da Nóbrega, que é nosso Emmanuel. E a livraria fica perto do pátio do colégio.
É lá no comecinho da Rangel Pestana, antes dela É, cruzar é, a Avenida Dom Pedro lá embaixo, né? esse detalhe aí, é uma experiência muito interessante para nós espíritas, né? Uma vez que eu fui ao Brasil, me encontrei com um rapaz que tinha morado aqui, ele é espírita, eu e a minha irmã. E a gente foi, eu sempre tive muita ligação com aquele pedacinho que eu trabalhei naquela região ali, né? Uhum. Na rua direita, na Líbero Badaró. E a gente estava passeando ali, de repente, eu tive esse insight. Eu falei, gente, Manuel da Nóbrega é o Emmanuel. Parece uma coisa muito interessante. É, às vezes a gente não se dá conta, né? Mas ele estava lá. Ele é responsável pela obra cultural espírita no Brasil. Foi responsável. Agora está encarnado aí, a gente não sabe dele. Vocês já ouviram falar do Emmanuel aí na Holanda, não? Encarnado? Já Não, ouviram? Não? Já, Gigi? Sim, o Divaldo diz que ele está em São Paulo, né? É um jovem É, adulto e é. vai atuar na área da educação. Eu já ouvi Não, o Divaldo falar duas vezes é, sobre isso. isso, Então, quando isso. eu agradeço ao Emanuel, porque eu gosto muito do Emanuel, eu digo, opa, então agora está por aqui. Estamos por aqui. É, É, mas não apareceu ainda, né? não No, no, apareceu no ainda. cenário, no cenário espírita não apareceu. O Geraldinho Lemos apresentou um jovem recentemente, mas não sei se é ou não. Mas, enfim, qualquer hora ele aparece aí para Eu valer. acho que a gente, na minha ideia, eu acho que a gente não vai dar conta que esse encarnado aqui é o Emanuel. Eu acho que isso fica para Divaldo e e eu acho que nem deve, né, gente? nem deve. É, porque Nem Acho deve. que fica não se vai dar complicado. conta disso, não. Ele vai passar desapercebido. Fica complicado se a gente É, souber quem é. porque o simples fato de quando eu estava naquele local e me dei conta que o Manuel da Nóbrega era o nosso o Emmanuel, gente, fomos assim, nós três, assim, quase que. Aí eu me liguei, né? Nossa, aqui o pátio do colégio, aí a Catedral da Sé, Manuel da Nóbrega, a Emmanuel. Imagina, se a gente souber que ele está de volta, quem ele é nessa encarnação. Não, não devemos saber. Muito bem. Ô, Américo, só uma pergunta aí com relação a esses cartomantes, etc. Você é da opinião que eles acertam que as pessoas vão porque eles conseguem ler na tela mental o desejo que a pessoa, o desejo que o levou a pessoa lá? Porque normalmente as pessoas quando vão, elas saem muito satisfeitas, né? E muitas vezes, ele acertou, fulano acertou, tal, aconteceu, falou que ia acontecer isso. Então, você acha que o espírito, que o vidente ali, o cartomante, ele consegue ler na tela mental aquele desejo e aí ele consegue transmitir o que, né, aquela situação que ele foi lá buscar? É, pode ser que ele faça essa leitura, né? Essa leitura seria uma espécie de psicometria, né? Ele- o médium pode ter isso, né? Agora, para entender o futuro, para prever o futuro, ele tem que acessar o banco de dados do planejamento reencarnatório. Aí nem a pessoa lembra disso, né? Claro que a gravação está feita na pessoa, né? Pode ser que ele acesse esse banco de dados, porque a pessoa não lembra do que planejou e esse banco de dados pode ser acessado, né? Mas normalmente os cartomantes conseguem enxergar uma pequena distância do tempo que eles estão para um outro tempo, né? Mais à frente coisas de ano, né? 2 anos. Você vai casar daqui 2 anos. Isso eles podem até perceber isso. Mas perceber a longo prazo, né? Só mesmo um espírito de envergadura, né? Não, Ah, isso quando a ah, pessoa vai lá é a curto prazo, né? Coisinhas que a pessoa quer Isso, ali, isso. né? Então Ó, você fica vai mais perder o fácil. emprego, mas você Oh, vai conseguir um emprego um, melhor. um amor, uma coisa, uma situação dessa. É, eu tive coisas uma, imediatas. Diga.
Eu tive uma experiência há 3 anos atrás. Tem uma médium holandesa, e ela usa ainda a mesa para responder sim ou não. Só que ela falou para a gente que ela vê, que ela ouve, mas ela usa aquilo para que as pessoas vejam algo material acontecendo. Quer dizer, e nós Legal. fizemos, o nosso grupo de holandeses tinha vontade de ver um trabalho desses, né? E ela não cobra, ela faz por amor, é uma Ah, senhora que já de legal. idade. E fizemos lá, foi uma meia dúzia de pessoas, e num determinado momento ela me chamou, tem uma mensagem para você. Eu falei, epa, eu não vim aqui para ouvir nada. E era e foi uma premonição, vamos dizer assim. Ela, claro, de uma forma muito indireta, ela previu a desencarnação da minha mãe, que naquele momento estava bem recuperada do câncer que ela já vinha se tratando há uns 2 anos, né? Simplesmente ela viu duas pessoas, né? Eu estou resumindo aqui não ao máximo, né? Ela disse Certo. para mim: tem duas pessoas aqui. Quem está aqui é o espírito que está te passando essas informações, né? É uma pessoa que gosta muito de você, não, e eu, pelas perguntas que eu fui fazendo, não era, né? Tinha desencarnado aos 20 e poucos anos atrás, aqui, uma amiga minha. E ela disse que, aí ela falou, estou vendo duas pessoas, uma senhora mais idosa e uma mais jovem, elas estão muito felizes, porque elas vão receber um familiar seu no mundo espiritual. E eu pensei, mas como é que são essas pessoas, né? Aí ela descreveu a pessoa idosa, não tinha nada a ver com a minha avó, com as minhas avós, né? E ela falou, talvez seja uma das suas avós. Eu falei, não, não é nenhuma das minhas avós, como eu sou espírita, mas eu tenho as coisas têm que bater, não é Tem qualquer que coisa bater. que, me, É. que eu vou dizer, não, tá tudo certo. Aí ela disse, olha, a outra mais jovem, e ela descreveu assim, eu pensei, não conheço essas pessoas. Eu pensei, não sei. Sabe quando entra pelo ouvido e sai pelo outro? Porque eu não acreditei naquilo. E ela explicou a situação. 2 meses depois, a minha mãe começou a passar mal. Em outubro, a minha mãe faleceu. Quando a minha mãe faleceu, eu lembrei da história, né, da mensagem. Aí eu reconheci as pessoas. Não eram minhas avós, era minha tia e minha prima. Ah, Batia exatamente com a descrição que ela deu. E eu pensei, bom, então elas deviam já estar muito felizes, porque elas sabiam que a minha mãe ia retornar naquele ano, né? é, Eu nunca entendi o porquê dessa mensagem. Talvez foi para me preparar para eu sentir não, menos da partida da sem minha mãe. dúvida, Pode ter sido sem isso, dúvida, né? sem Mas dúvida, foi sem dúvida. bastante interessante. Então, a curto prazo, mesmo que a gente É, não pergunte, às vezes eles trazem uma mensagem, né? é, Foi sem bem dúvida, interessante. interessante. É, mas são visões de curto prazo, né? De meses, né? Não chegava a ser nenhum É, ano. Isso foi em fevereiro, minha mãe desencarnou em outubro. né? Muito bem, voltemos aqui ao capítulo 9 agora, porque agora vários trabalhadores vão contar suas histórias. Eu também sou imensamente grato a esses trabalhadores, a esses e essas trabalhadoras que nos deixaram esse legado de erros para que a gente não os cometa. Vamos lá. A tela está super. Agora, É, agora melhorou. não, né? Melhorou. Tá bom. Ouvindo impressões. A falha de Mariana. Mariana também trabalhava, ou iria trabalhar na tarefa espírita, e o problema dela foi a família. Vamos ver que às vezes a família atrapalha, até mesmo pessoas dedicadas, às vezes têm problemas familiares, que é para poder aprender a controlar isso e ainda assim trabalhar, né? Então, essa é a Mariana, que está aqui contando a sua história, né? Mozart Couto fez a Mariana desse jeito. Se é assim ou não, a gente não sabe. Mas vamos ver qual é a falha de Mariana. Então, ela foi chamada à tarefa mediúnica. Se foi chamada é porque planejou. E planejou, talvez não com tanto detalhes quanto os outros dois que seriam médiuns psicofônicos. Ela também, né? Mariana era forte, não diz aqui exatamente a fortaleza, mas que devia ter um organismo que fosse isento de doenças contínuas ou constantes, porque senão não daria para trabalhar mediunicamente. Só que o marido não se conformava com o fato dela ser espírita.
e mobilizava também as filhas contra ela. De certa forma, nós tivemos isso aqui em casa, mas como as filhas frequentaram a moral cristã, né, elas compreendem que a gente trabalha, né, Mara e eu, né, há muitos anos. Mas, de vez em quando, elas reclamam, vocês não param de ir para o centro. Mas, enfim, a gente faz um trabalho para não criar problema. Então, às vezes a gente atende às vontades das filhas, né? Por exemplo, agora uma quer que a gente vá para a praia em julho. A gente nunca saía em julho porque tem atividade, né? Mas vamos dar um jeitinho de passar pelo menos uma semana lá com ela. Convidada aos estudos, revoltava-se. Aí que está o problema. Então, ela ia estudar e os familiares mais íntimos que moravam com ela deixavam-na revoltada e ela não controlava isso aí. E abandonou a tarefa sem começar. Quando começou a estudar, é muito comum a gente abrir grupo de estudos e vem um monte de gente na primeira reunião, um monte de gente um pouco menos na segunda, na terceira vem menos ainda, e aí sobra aqueles que realmente conseguem se livrar dos empecilhos, porque todo trabalhador que vai se dedicar a alguma tarefa mediúnica vai ter empecilhos, sobretudo médium falante. Experiência pessoal, se o médium falante que está sentindo sintomas quer trabalhar, ele vai sofrer assédio. Por quê? Ah, é simples, né? Fazer uma conta aqui. Numa reunião de mediúnica, para atender sofredores, né? Você precisa de pelo menos um médium, né? Você pode ter 7 esclarecedores, se tiver 0 médiums falantes, não vai esclarecer espírito nenhum. Ao passo que se tiver pelo menos um, os 7 esclarecedores podem se alternar falando com o espírito, com vários espíritos, né? E o médium é fundamental, senão não tem reunião mediúnica. Então, o assédio, os obsessores sabem disso, eles assediam quem? Aqueles que são os intérpretes dos espíritos que têm necessidade, às vezes até intérprete dos próprios obsessores. Como isso não interessa, esse assédio é constante. Então, a gente alerta aos tarefeiros, a gente já sabe disso, a gente alerta, olha, vai acontecer de tudo na hora que você vier trabalhar. Agora, quando a pessoa firma o pé, ela não aceita a influência, ela firma o pé, que vai ao trabalho, ela vence isso, e a partir daí ela sofre um processo de proteção dos benfeitores, porque ela mostrou que ela está interessada. Então, o primeiro sintoma, quando a pessoa vai trabalhar, ela vai receber assédio. Precisa vencer essa etapa. Depois de vencida, não tem problema nenhum. Ela podia ter se ocultado na tarefa, né? Porque, normalmente, nós estamos falando dos anos 40, aqui, começo dos anos 40. A mulher não trabalhava fora, ela trabalhava em casa, praticamente, salvo exceções, havia exceções, mas era muito pouco, né? E ela podia trabalhar durante o dia, sei lá, dar um jeitinho, né? Estudar por conta própria, podia fazer qualquer coisa, mas ela bateu de frente não só com as filhas, como também com o marido. E aí, nessa guerra, ela preferiu dar vencimento aos familiares e acabou se ocultando na tarefa, né? A Benita falhou por medo, né? Às vezes é comum isso, a pessoa tem interesse pelo espiritismo, mas ficou o tempo todo medrosa, né? Como se fosse acontecer alguma coisa muito ruim e tal. Então, ela tem medo, né? Medo dos espíritos, né? Nós temos lá no centro um esclarecedor, trabalha no meu grupo, que ele não pode ver espírito. Ele atende espírito agressivo, fala com eles, trata numa boa, mas se ele visse algum espírito, saia correndo do centro. Tinha medo, tem medo. Muito bem, depois da história da Mariana, a Benita vai contar a dela. E o André e o Vicente estão olhando ali, acompanhando a conversa do lado ali. Também houve uma preparação que, no caso da Benita, era considerada padrão, porque era uma das melhores alunas na vida espiritual. A aplicação dela, a dedicação era muito grande, e, portanto, foi considerada uma preparação padrão da Benita. Mas se encarnada tinha medo de tudo e de todos, ou seja, preparou pelo no mútuo, né? Desconfiava de médiuns e dos espíritos, né? Aqui é interessante porque a maioria dos médiuns falantes hoje não está aqui para receber mentor, né?
Ser bem mentor é coisa para Chico, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira. Os médiuns comuns estão aqui para receber espíritos necessitados. E tanto faz se o necessitado diz uma coisa que não é verdade ou correta, não importa, a gente está lá para atendê-los. Não, não precisa desconfiar, a pessoa está inventando. Aliás, deixa eu contar uma história que é muito interessante, que reflete bem esse receio de, será que eu estou sendo médium mesmo? Eu me lembro que quando nós ensaiamos pela primeira vez fazer uma preparação de esclarecedores, eu não tinha pensado em usar a própria reunião mediúnica, foi antes disso. Então, o que que a gente fez? Alguns médiuns, convidamos alguns médiuns para simular espíritos. Então, eu escrevi num papel as características de determinado espírito que queria se comunicar. E dei para uma das médiuns lá, você vai forjar a comunicação, dá uma lida nisso, que você vai simular um espírito, né? Bobagem, né? Podia ter feito a reunião mediúnica e exercitado diretamente, mas a ficha não tinha caído. E para uma das médiuns eu dei esse papel, descrevendo tudo, inclusive dizendo qual era o sexo do espírito, para ver se o esclarecedor não caía no erro de usar um adjetivo e desconhecendo a existência do gênero. O espírito tem gênero, masculino ou feminino, por enquanto, aqui na Terra. E aí chegou a vez dela, ela ficou de olho fechado, não falava nada. Eu falei, e aí? Não vai receber espírito nenhum, não? Américo, agora que eu descobri que eu sou médium mesmo, porque não vem nada na minha ideia. Quando eu sou médium, quando eu estou trabalhando de médium mesmo, o espírito começa a comunicar as ideias. Aqui eu não tenho as ideias para fazer a comunicação, então, mas lê no papel, pelo menos. É aí que ela descobriu que era médium. E aí nós evoluímos para isso. Quando a gente fazia o nosso curso básico, né, de preparar um mínimo de conhecimento do Livro dos Espíritos, do Evangelho e do Livro dos Médiuns, só um resumo, né? Mesmo assim levava 3 anos para fazer esse resumo, porque era uma vez por semana. E aí, no último ano, no quarto ano, a gente fazia exercícios mediúnicos com todo o grupo, né? E ali a gente percebia quem tinha habilidades para falar, quem tinha habilidades para doar, e quem não tinha habilidade nenhuma ia ser esclarecedor. Eu lembro, eu aprendi com um amigo que fazia a mesma coisa. A gente distribuía uma folha de papel em branco. Logo na primeira reunião do ano, a gente ainda estava estudando no quarto ano a respeito de mediunidade, mas fazíamos exercícios ao final, exercício de 5 minutos na primeira reunião, na segunda reunião de 10 minutos, na terceira de 15, 20, umas 4 reuniões assim, em que apagávamos as luzes, deixávamos só aquela iluminação fraquinha, música de fundo bem baixinha, né? Papel à frente deles com lápis, e eles escreveriam o nome completo deles, o horário e dia da reunião. E depois eles ficavam 5 minutos primeiro, depois 10, depois 15, registrando as percepções. Então, e não podia colar, né? Não dava para colar. Então, cada um tinha a percepção que realmente percebia. Se não tivesse percepção, não tinha o que falar, né? Não tinha o que escrever. A gente recolhia isso, como as folhas estavam identificadas, e fazíamos 4, 5 reuniões com isso, cada pessoa produzia um relatório de 5 páginas, de pelo menos uma folha, alguns até escreviam um pouco mais, mas era normalmente uma página só, com as percepções. Então, tinha lá, tinha vontade de chorar. Eu tinha vontade de falar, mas não fiquei com vergonha. Eu tinha uma coisa que parecia que saía do estômago para vir para a boca, assim, mas eu fiquei com receio de falar. Tá bom, então, provavelmente essas pessoas eram candidatas a médiuns falantes.
Depois havia um segundo grupo que suava na mão, né? A mão esquentava muito, tinha muita coriza, muita lacrimação, muito bocejo. Opa, doador de fluidos aí, vai trabalhar no passe. E aí tinha os que não sentiam nada. O que que você sentiu? Nada? Ah, vai ser esclarecedor. É claro que para ser esclarecedor tem que ter uma habilidade de falar. A pessoa que fala, está acostumada a falar, fala bem, fala com desenvoltura, é uma candidata natural. E eu percebi que algumas profissões produzem esclarecedores mais afiados, vamos dizer assim. É o caso daquela médium esclarecedora que trabalhava com processamento de dados, porque a maneira de pensar de quem processa dados é bastante lógica, né? Primeiro, os primeiros passos para chegar no resultado final. Quando a pessoa tem essa estrutura lógica, né, ela ajuda a si mesma para ser uma esclarecedora, uma esclarecedor melhor. Observações? Tudo bem. Vamos passar para o Joel, que é o caso que eu acho que é mais grave. Nós estamos falando só de médiuns falantes por enquanto. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. A falha de Benita. Não, já foi. Desculpe. A experiência de Joel. O Joel falhou na pesquisa. Gostava muito de ser pesquisador e acabou errando. O planejamento dele foi detalhadíssimo. Vamos ver. Esse aqui é o Joel. Esse é o Vicente, esse é o André. E vamos ver o que aconteceu com o Joel. O Joel... Ixi, essa, essa tela está com um tipo de... Ah, tá. Vamos lá. Então, ele recebe um tratamento especial no Ministério da Comunicação. E por que isso? Porque não é uma mediunidade de conquista. Ele não tem as percepções, elas não são dele. Elas são fornecidas de tal sorte que o perispírito recebe uma dilatação de percepção. O André fala muito disso, ele recebeu dilatações de percepção quando ele fez essa experiência. A gente passou essa notícia aí para vocês. Ele e o Vicente. Terminada essa dilatação de percepção, ele falou para o Vicente, eu não estou percebendo nada diferente. Conseguia perceber. Mas quando ele veio à crosta, ele percebeu que ele tinha mais percepções, né? Muito bem, então ele recebe esse tratamento especial. Depois ele nasce com uma percepção aguçada para ajudar as pessoas. Olha só o detalhe, era para ajudar as pessoas, né? Vamos lá. Aí ele lembra de vidas anteriores também para atender os necessitados, ou seja, ele entra no arquivo da pessoa por psicometria, né? Ele capta a experiência anterior, né? E deve ter sido treinado na vida espiritual para só falar aquilo que era necessário, para que a pessoa entendesse a problemática que ele tinha, que ela tinha, e poder trabalhar nessa problemática. Então, ele tinha essa capacidade não porque fosse conquista pessoal, é uma oferta da providência para que ele se desenvolva e, no futuro, ele tenha a capacidade de ajudar as pessoas com mais especificidade, né? Ele recebeu o primeiro chamado e intuiu o compromisso assumido em nosso lar. Ele sabia que aquilo era um compromisso, ele tinha essa ideia, né? Lembrava-se que ele vestira a batina de Monsenhor nos últimos anos da Inquisição Espanhola. Olha só o grau de percepção que ele tinha, né? Ele lembrava de algumas vidas passadas dele também, e tinha acesso a algumas vidas passadas de outras pessoas. Vejam que detalhe e
tamanho desse compromisso, porque a quem muito se dá, muito se pedirá. Lição do Evangelho de Jesus, né? Ele reconhece encarnados, por exemplo, que eram companheiros das lutas religiosas do tempo da Inquisição Espanhola. Ele reconhecia, entrava em contato com a pessoa, ele sabia que era da turma, da turma dele. Olha só o grau de percepção que ele tinha, né? E a audição psíquica tornara-se clara. Ele ouvia os espíritos comunicando com ele. Então, tudo certo para não dar nada errado. E deu errado. Por quê? Ele foi alertado pelos mentores com relação aos interesses particulares da pesquisa que ele queria fazer. Ele se interessou muito em saber mais sobre a vida anterior à época da Inquisição, né? Do final da Inquisição. E foi alertado e ele se obrigava a localizar cada um dos antigos parceiros do tempo. Então, fez viagens à Itália para saber a Espanha, para saber o que tinha acontecido, né? E, e acabou não se interessando por ajudar as pessoas, né? Ficou só na pesquisa. Ficou só na pesquisa. Eu estou com um problema aí nas cores da frase, e aí não cuida do bem que ele tinha que fazer. Ficou interessado em pesquisar, tá bom. Foi alertado pelos espíritos. Não fez nada para mudar isso? Chega uma hora que os espíritos também respeitam o livre-arbítrio. Alerta 1, alerta 2, alerta 3, ninguém faz nada, ele não fez nada, bom, então agora se vira. Aí a mente se desequilibrou. Esse é um dos problemas dele não fazer uso da mediunidade. É como se fosse uma represa estancando uma energia que ele não estava usando. Ele só estava estudando, pesquisando quem era quem no passado, para tentar montar o quebra-cabeça do passado. E com isso veio a perturbação psíquica e isso se tornou um martírio para ele. Certamente, ele não fala, mas certamente ele adquiriu aí uma influência espiritual de caráter pernicioso, porque não usou adequadamente a energia psíquica, né? E ele tem uma frase fantástica, eu sou imensamente grato ao Joel, imensamente grato, porque olha a frase que ele cunhou aqui, que é sensacional. Está lá no capítulo 10. Deus concede a sensibilidade apurada como uma espécie de lente poderosa. Olha só, que o proprietário da tal sensibilidade deve usar para definir roteiros. Olha que coisa fantástica que a gente pode ter se a gente souber usar. Fixar perigos e vantagens do caminho. Olha isso. É como se tivesse um manual de instrução para a reencarnação. Isso não é dado para qualquer um. O Joel devia ter mérito anterior, mas não soube usar essa lente poderosa. E eu descobri essa imagem que mostra aí uma, uma cúpula de igreja, muito provavelmente, né? E com uma lente que ele falou que é poderosa. Tem a imagem atrás desfocada e tem uma lente poderosa dando foco na imagem. Achei que a imagem estava perfeita para falar aqui dessa sensibilidade do Joel. Mas ainda tem uma vírgula aí depois do caminho. Localizar obstáculos comuns, né? E ajudar ao próximo e a si mesmo. Olha só como é possível a gente ter uma sensibilidade apurada para ajudar a gente mesmo e as outras pessoas. Isso está à nossa disposição. Agora, existe um risco de fazer o que a gente não deve fazer se não souber usar a ferramenta. Então, às vezes, a gente não assume compromissos que é para não errar. Mas sou imensamente grato ao Joel porque nos deu uma lição de vida fantástica. E aí, o que aconteceu com o Joel? Vocês lembram do livro? Na vida espiritual. Ele tinha tontura, tinha que tomar passes regularmente, ficou algum tempo lá nas regiões inferiores também.
tinha que tomar passe, estava fazendo tratamento, de vez em quando ele dá uma balançada, assim, ele não tinha equilíbrio perfeito do organismo. Estou falando de perispírito, não é do corpo tenso, não. Lá na vida espiritual ele tinha problemas até hoje por causa do excesso de energia que foi aplicado para ele poder usar mediunicamente e que ele não usou, represou essa energia e acabou ficando com problemas psíquicos na vida espiritual. Tanto que o Vicente perguntou, o Vicente conhecia o Joel. O Vicente perguntou, e aí, Joel, tá melhor? Tô indo, tô melhorando devagarinho, mas tem que todo dia lá no ministério tomar passe, né, para ver se eu fico bom. Então, excesso de, de características mediúnicas pode ser um problemão para quem não as usa adequadamente. Algo mais? Bom, agora vamos falar de esclarecedor, que é a minha praia. A minha praia é essa aqui. Eu sou inteiramente grato ao Belarmino e também ao Monteiro, porque eles alertaram bastante, né? Aliás, esses capítulos das falhas aí desses personagens, do Joel, da Benita, da Mariana, do Belarmino, a gente estuda no grupo mediúnico antes dele começar. Que é para ninguém dizer assim, eu não sabia. Sabe. Porque é preferível saber e não falhar do que não saber e falhar na tarefa mediúnica. Ninguém recebe mediunidade extensiva para não usar, é um talento, precisa ser multiplicado. Então, sou imensamente grato também ao Monteiro e ao Belarmino, pelo fato deles serem esclarecedores, contarem o seu desastre mediúnico e nos auxiliar para a gente não cometer a mesma coisa, tá bom? Que horas temos? 16 horas. Bom, dá para terminar aqui esse trecho do livro. Isso tudo é tudo depois daquela reunião da palestra do ministro Flacos, que falou sobre mediunidade na Terra para candidatos à tarefa mediúnica, ou que ainda vão ter a tarefa, ou que já tiveram e não se deram bem. Como o André Luiz não conta nenhum caso que se deu bem, eu imagino que não tinha mais ninguém que tivesse tido boas experiências com mediunidade. Então, graças a eles, a gente está tendo experiências melhores aqui na Terra. Vamos compartilhar aqui com vocês. Tudo bem, então agora temos o Belarmino. Opa, tem coisa errada aí. Esse é o Belarmino, está contando a história dele. Essa tela aqui precisa sumir aqui, deixa eu ver se ela some. Pronto. Tudo bem. Está contando a história dele, vamos ouvir Belarmino o Doutrinador, chama a história, né? Bom, ele sai de nosso lar também com a tarefa de esclarecimento de espíritos necessitados, né? Aqui não tem nenhum Chico Xavier se preparando para reencarnar. É tarefeiro comum para atender espírito necessitado. Não é para descrever livro, já tem livro suficiente aí da Lavra do Chico, da Ivone, do Divaldo, né? Eu espero que venha do Emmanuel reencarnado mais livros, vamos ver. A tarefa de divulgação, ele seria não só um doutrinador, mas também teria tarefas de divulgação. Mas ele teria antes que dar o exemplo com ele mesmo, depois com a palavra. Não adianta só falar para os outros e não fazer aquilo que faz. Aquilo que fala, aliás. A Elisa seria a companheira de sempre. Ó, mais uma dica de que, às vezes, nós estamos nos ligados aquela alma gêmea, que é um problema na doutrina, porque Kardec falou que não tinha, os espíritos disseram que não tinha, o Emmanuel crava que tem, lá no livro que ele escreveu, num dos livros que o Emmanuel escreveu,
que existe. Aí a federação foi para cima do Chico e do Emmanuel, dizendo que é contra a doutrina. Não, não é contra. Não que a alma seja criada uma para a outra, não é isso. Não é isso. As almas são independentes. Mas Emmanuel confirma a tese das almas gêmeas. E eu tenho uma palestra sobre isso. Qualquer dia a gente pode conversar. Tem gente que adora a palestra, tem gente que detesta, porque É, Américo, a alma gêmea não é aquela que se espera. Fala, Maria. é, eu, eu sempre achei também essa questão de alma gêmea uma coisa meio assim, né? Não é? Aqui teve um holandês que estudou com a gente, que ele tinha umas teorias muito sobre a alma Muito gêmea, e eu doidas. sempre ficava né? Mas É, não seria, talvez seja o caso de espíritos que já estão há tanto tempo juntos, trabalhando, e desenvolvem uma afinidade, uma sintonia que juntos aqui na Terra tem mais possibilidades, mais recursos para desenvolver um trabalho que exija mais comprometimento, enfim, um trabalho assim difícil de ser feito por uma pessoa só, numa família normal, maneira de falar, né? Mas que se tem uma alma assim tão afinizada com ele, com essa pessoa, então essas duas almas estão super sintonizadas, não seria essa a ideia de alma gêmea, não? Eu vejo, poderia ser algo assim. eu também não tinha ideia disso, até que eu li alguns livros e eu juntei as peças do quebra-cabeça. É, E aí eu fiz umas contas aqui. E, no Consolador, o Emmanuel fala isso, mas isso me deixa também meio. é. Agora, como é que um espírito da categoria do Emmanuel, que dá tanta orientação, podia errar exatamente e escorregar num negócio desse? É, Ele não diz que a alma é criada para ficar. é, Elas só se evoluem se elas estiverem juntas e afinizadas, não é isso? E aí perguntaram para ele, onde é que tem a prova disso no Evangelho? Não está no Evangelho, está na Gênese de Moisés. E Deus considerou que o homem não deveria ficar só. Ele você vai fazer responde essa desse. palestra para a gente, Américo. Vamos marcar. Adquirir uma tarefa a mais aqui com a gente. Mas eu já fiz essa palestra, então quem tem um marido ou uma esposa já afinada adora a palestra, porque sabe que provavelmente as próximas encarnações vão estar sempre juntos. E tem gente que não detesta a palestra. Então eu posso fazê-la com reservas. Eu não afirmo, eu só pergunto. Várias vezes eu pergunto, e afim, afinal de contas, depois de contar os casos, existe ou não existe alma gêmea? Eu já não afirmo nada. E a pessoa decide naquilo que ela quer acreditar. É, parte, se- parte separável, que dois espíritos. Boa noite, boa tarde, Américo. Deixa para a Boa tarde, pessoa Maria. mesmo, né? Porque dois Essa é a espíritos conclusão. inseparáveis eu acho difícil. Não, não Mas, são, não é que são inseparáveis, ele não diz isso. Ó, eu vou só contar o caso para vocês pesquisarem. tá. Está no livro Renúncia. Na renúncia. Quem é a personagem principal do Renúncia? Alcione, não é? Alcione. Muito bem. Alcione vem à Terra encontrar uma pessoa da qual ela precisa da energia dela. O sujeito está atrasado aqui na Terra, ela está num planeta feliz lá no sistema de Sírios. Ela vem para uma encarnação sofrida para ficar ao lado dele, para curtir aquela energia que é um pouco dela também. Mas eles têm independência evolutiva. O outro está atrasado, o marido está atrasado, a mulher está lá na frente, para variar, né? A mulher sempre desenvolve primeiro o sentimento. E ela veio para cá por causa disso, e tem uma energia que ela sente falta ainda. Ele vai chegar lá, mas ela foi à frente e fica sozinha, né? Não quer dizer que ela não tenha outras pessoas de afinidade, não se relacione com outras pessoas, mas a energia que ela precisa, de vez em quando, é da alma gêmea, né? Mas, enfim, eu não faço afirmativas, eu jogo a questão no ar
eu falo da tese kardeciana, que os espíritos disseram, que não existe alma criada uma para as outras. Não, não existe. E depois eu falo lá a pergunta do Consolador, que o Emmanuel diz que nós temos uma alma gêmea no infinito. Mas, de certa forma, é consolador, porque maridos e mulheres que a gente às vezes não suporta, eles vão evoluir e vão ficar bons, né? Nós vamos poder nos relacionar adequadamente. Mas isso é um outro assunto que fica para uma outra vez. É porque Mas, estudando ô a Américo, mediunidade, né? Fulano Pires diz que 95% dos casamentos aqui são provacionais. Sim, 95 ou 99? Acho que é 99. Os felizes, que devem ser muito essas raros. almas afins, Isso, muito raros. yeah, muito Na raros. Terra é muito Na raro, Terra, sim. Yeah. né? Mas, Então, por é engraçado, exemplo, que é em uma jornada Júpiter, evolutiva. em Júpiter as famílias são todas harmoniosas. Tá todo Até mundo. chegar lá. ô Américo, Diga. eu não tô bem lembrada se é os mensageiros que você está falando aí agora, mas eu acredito que no nosso lar também fala algo assim, mais ou Não, nos menos. mensageiros, vocês vão ver que tem casamento. É. Não, talvez você está falando de Elísia, né? Que tinha duas mulheres lá na casa. Não, eu tô me Do referindo aí. Tobias. 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 Yeah, Tobias. É. Troquei os Então, mas por que que o Tobias tinha duas mulheres? Lembram? A nomes. primeira morre numa época em que é, não tinha esse esquema de cuidadora, não tinha esquema nenhum naquela época. Aí ele casa uma segunda vez, né? E, e quando o André Luiz vai visitar o Tobias, o Tobias discretamente apresenta as duas como irmãs. Mas aí papo vem, papo vai, serve um chazinho, um suquinho, né? Aí o Tobias fica mais à vontade com o André Luiz e conta, então, a experiência dele. A alma mais afinada com ele foi o da primeira esposa. E aí o André não faz essa pergunta desse jeito, porque ele é muito educado, né? Mas ele dizia, e a outra fica jogada às traças? Não, a alma gêmea dela está encarnada e ela em breve vai voltar à Terra. Então todo mundo tem a sua ligação. E essa história não está contada lá por acaso. Não veio caindo de paraquedas lá em nosso lar, ó, conta essa história aqui, porque precisa contar. Tem alguma razão. Eu conto isso na palestra também. A Hilda e a Luciana. E aí eu pedi para o desenhista fazer a Hilda novinha e a Luciana mais velha, porque a Luciana foi morrer mais tarde, é claro. Então eu pedi para o desenhista fazer desse jeito. E aí eu pergunto para o público: se você é homem, está aqui presente a plateia, na vida espiritual, com qual das duas você fica? Com a mais nova ou com a mais velha? Só O para Américo. só para cutucar. Fala, Maria. Não, quando eu achar aqui falando, eu acredito que é o nosso lar, que eu tô revisando esse livro, eu Isso. encontrei, também, isso aí que você está falando de almas gêmeas, eu encontrei alguma coisa falando disso aí. Não claramente, mas Não, deixa-se. é no E capítulo que o Tobias convida o André Luiz para visitar a É. casa dele. é isso mesmo, É né? Pois tá nesse. bom. É, E aí ele fala de que a Hilda é a alma mais afim com ele. Todos nós temos uma alma mais afinada, mesmo pronto. que ela não, mesmo que a alma não seja evoluída. Isso que é difícil de aceitar. A gente espera. O próprio Emmanuel tinha a esposa dele, como é o nome dela? Isso, isso, Que ela era Lívia. mais evoluída, né? Que ele. Isso, É, exatamente. esqueci o nome dela agora. É Lívia, né? Lívia, 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 sim. Lívia. E Lívia, naquela época, já era um espírito evoluído. O Emmanuel agora Eu tô, fez força, ele chegou lá, mas por isso que ele não teve, e acho que ele não aceitava, o fato de poder contar com ela nas encarnações. Não há referência disso, mas ele ficou sempre celibatário, né? E foi padre várias vezes. Padre Manuel da Nóbrega, foi bispo de Reims, bispo de Reims, um monte de... Ele sempre ficou longe dela, porque ela foi muito à frente dele. Ele só chegou nesse nível
colaborou com a codificação, é um dos que colaborou com a codificação, e depois, aqui na continuidade da tarefa, com Chico Xavier. Interessante detalhe esse, é verdade. A questão Né? das encarnações de Emmanuel sempre ligado à religião, a É. essas coisas, né? E teve uma encarnação muito curta, que é antes dele começar o trabalho em espírito, como Espírito Emmanuel, trabalhando com o livro, né? E por quê? Isso é contado num daqueles livros que é um resumo das histórias das reuniões familiares na Fazenda Modelo, na casa da família Joviano, e que esqueci o nome dela, Dona Wanda Joviano guardou, né, e entregou Geraldinho Lemos, que é o responsável pela continuidade da obra que está sendo publicada ainda. O Chico, quando desencarnou, tinha 435 livros publicados, hoje tem 535. Então, um monte de coisa que está aguardando aí que vai aparecer na hora certa. Mas nesse livro tem uma série de reencarnações repetitivas. Eu uso esse livro para falar da tal da alma gêmea. Mas vamos lá. Muito bem, veja se vocês conseguem ver a imagem aí. Estão vendo? Ainda não. Não? Tem que voltar a compartilhar outra vez, então. E a tela está superposta novamente. Não, não, agora eu não compartilhei ainda. Vamos lá. Ah, tá. Vamos falar do Belarmino. Elisa seria a companheira de sempre. Resgataria o passado, melhorando o entendimento das pessoas. Então, Belarmino também tem a sua falência aí no passado. Aliás, quem não tem no passado? Por isso que eu faço questão de não lembrar o passado. Ah, você não quer ver, não, não quero ver nada, nada, nada. Deixa como está que tá bom. Essa é a minha melhor versão. Tá bom aqui. Ixi, agora entrou tudo de uma vez. Oh, que falha. Bem, os pais deram as primeiras noções espíritas e uma série de circunstâncias, entre aspas, o levaram à administração de um centro espírita. Isso não é por acaso. É sinal que foi planejado, o sujeito vai ser levado à administração. 8 médiuns extremamente dedicados serão seus colaboradores. 8 médiuns. É para atender um monte de espíritos necessitados durante 30 anos, no mínimo. No mínimo. Mas Belarmino queria provas, exigia longas respostas dos médiuns. Escuta, é para atender espírito sofredor. Como é que o espírito sofredor vai dar longas respostas? Não é para receber uma doutrina nova, fazer uma revisão do livro dos espíritos. É só para atender espírito necessitado. Aliás, tem um monte de capítulo do livro dos médiuns que a gente não dava no curso, porque o Kardec estava preocupado em preparar tarefeiros para receber informações dos espíritos, para compor o arcabouço doutrinário. Agora não temos mais que nos preocupar com isso, pelo menos por enquanto. Nós precisamos atender espírito sofredor. Ah, mas os espíritos sofredores a gente atende na vida espiritual. De fato, o Emmanuel, aliás, o, o Alexandre fala isso no livro Missionários à Luz. Eles têm equipes treinadas, especializadas para isso. Agora, quando a gente está disposto, eles ajudam a gente a ajudar também. Mas a gente só faz os primeiros socorros. E quem realmente vai trabalhar com isso é quando nós chegarmos à vida espiritual, quisermos ser esclarecedores lá. Aí sim, aí nós vamos conhecer a história pregressa de cada um, várias encarnações, saber onde é que está pegando aquela problemática que envolve o espírito que está sendo atendido. Então, ele exigia coisas que não precisa, ele vai ser um esclarecedor espírito sofredor, precisa ter informação, né? Mas a vaidade acabou atraindo entidades perniciosas. Esse que é o problema. As nossas imperfeições atraem espíritos imperfeitos, que têm a mesma imperfeição. Então, tem jeito. E antes de se firmar na tarefa, acaba negando. Se eu não consigo informações precisas, para que informação precisa de sofredor? Se ele disser que a dor é no dedinho esquerdo e for no dedinho direito, qual é a diferença? Nenhuma.
Nenhuma diferença. Atende à necessidade que o espírito sofredor está dizendo. E aí acabou se envolvendo com politicália, não com política, politicália inferior. Consegue uma boa situação financeira, é claro, né? Mas o coração parte vazio e ele chega à vida espiritual sem conseguir nada. Então, esse foi o nosso amigo que não conseguiu nada. Antes do Monteiro, o Belarmino já disse que veio. E eu sou imensamente grato aos dois, porque pelo menos esses erros a gente não tem o direito de fazer se ler o livro, né? Se não ler o livro, aí corre o risco de fazer igual, né? 16 horas, 26 minutos na Grande São Paulo e na Grande Holanda. 9h30, 9h26. Na pequena Holanda, 21 e 26. É. A Holanda é do tamanho do quê aqui? De Alagoas? Eu nunca fiz essa comparação, não, mas algum estado do Brasil é maior que a Holanda. É. Bom, ainda temos aí depois do Belarmino, a gente tem a história do Monteiro, que é outra história também muito boa para esclarecedor. Aliás, foi o André que pediu para o Vicente. Ô, Vicente, você não tem nenhum esclarecedor que faliu aí para a gente ouvir a história dele? E ele conhecia o Belarmino. Quando ele estava conversando com o Belarmino, apareceu o Monteiro. Entrou na conversa, sem querer, hein? Sem querer, entre aspas, entrou na conversa e contou a história dele depois. Então, o André ganhou de presente cinco histórias de médium falantes e duas de esclarecedor. Não tem história de passista, porque passista só falha se ele não for mesmo à reunião, né? Então, não tem que falar nada, Então, a gente, como só dá paz. esclarecedor, Ah, Américo, ah, tem que estar atento para também não cair, é, é. não Vaidade, cair na. principalmente, vaidade, né? Ficar se achando. Eu várias vezes fiquei me achando. Quando a gente acerta algum esclarecimento difícil, né? Nossa, acertei mais uma. Na semana seguinte, os espíritos mandam cada abacaxi que você não sabe nem por onde começa a falar. Passei várias vezes por isso. Eu não sabia o que falar. Opa, Eu já falei, penso que sempre podia ter feito melhor até agora. Como estou aprendendo, sempre sai com aquela sensação que podia ter feito melhor. Mas é, aí eu me consolo com você, porque você disse que a mentoria lá em cima vai resolver. resolve, Então, resolve. eu fico Agora, mais descansada. mas eu fico chateado quando eu também não acerto, mas enfim, mas eu deixo para outra. Na próxima eu fico melhor. Eu já paguei tanto mico, já contei mico para vocês. O Sim. mico mais recente que eu contei, acho que eu já contei para vocês também. Foi no ano passado. A gente tinha retomado as reuniões mediúnicas em junho de 2022. No comecinho de 2023, já estamos em 2024, no comecinho de 2023, um espírito apareceu lá com uma dor no braço. Aí eu falei assim, olha, nós vamos aplicar aí uma energia e ver se melhora a dor. Aí o espírito perguntou assim, mas é 220? 220 volts? Ele devia ser eletricista. Ele ficou apavorado. Eu perdi o chão, eu não sabia o que falar. Fiquei um tempo assim paralisado, sem saber o que falar. Porque eu não uso normalmente sistema de energia, eu uso fluidos ou medicação. Ó, nós vamos aplicar a medicação. Já teve gente que perguntou, mas é injeção? Não, não é injeção. O cara tem medo de injeção. Então, não dê injeção a espírito. A ação é fluídica, primeira regra que eu recomendo. A ação é fluídica, né? E aí eu não falei medicamento, eu falei energia. E o sujeito ficou apavorado. Nossa, eu perdi o chão. Fui para casa e falei, caramba, nessa altura do campeonato ainda pago o mico. Sempre aprendendo, né? Estamos sempre. Sempre aprendendo. E nós estamos preparando, porque a pandemia fez um arraso, né? Com um dos grupos, ficou arrasada, né? Nós tínhamos 6 grupos antes da pandemia, ficamos com 5. E nós íamos ficar com 2 grupos com um esclarecedor só, que é o dirigente. Esse se manteve firme. Então, estou
formando a toque de caixa em meia dúzia de, de esclarecedores e esclarecedoras. E disse a eles, olha, com certeza vocês vão pagar mico, mas não paguem os mesmos que eu paguei. Paguem outros micos. Vocês podem errar em outra coisa, mas nesses aqui que eu já contei o que eu paguei, não façam isso. Eu quero mico novo para fazer palestra, para fazer seminário com micos novos, né? Porque... 16h30 na Grande São Paulo e na Pequena Holanda. Então, minha gente, vamos liberar o Américo. Alguém quer fazer a última pergunta do estudo? Aproveite agora o cálice. Até o próximo. Então, vamos ter aqui, vou dar aqui um aviso muito importante. No dia 27 de junho, vamos ter o nosso amigo Américo e o nosso amigo Orson juntos aqui conosco para falar sobre mediunidade. Eu aproveito também a oportunidade para convidar a todos para dar uma olhadinha no canal do Orson no YouTube, que temos lá muitos vídeos do Américo, estudos, inclusive falando com os espíritos, pequenos vídeos que estão maravilhosos, que também são experiências, né, que o Américo também está contando lá, e vale a pena dar uma olhada. Curtinhos, 10 minutos, não vai tomar muito tempo de vocês, e a lição é dada. Então, Amanhã eu vou gravar os micos com o Orson. o Orson mandou agora que ele postou. Não, mas eu não gravei esse ainda, eu vou gravar amanhã dos micos. É um monte de Áudio, mico. Os micos, os erros de áudio, esclarecedor. Mix, você Os quiser. micos, tem um monte. Mas ninguém dá conta disso. Então, já que não tem ninguém quer fazer nenhuma pergunta, só lembrando que esse estudo dos mensageiros é a iniciativa da Associação Leon Denis, localizada em Den Haag, aqui na Holanda. Quem quiser maiores informações, fale com a Maria Silva. E então eu vou convidar o Américo para a nossa oração final, por favor. Muito bem. Muito bem, vamos voltar aqui ao mundo interior de nós mesmos e sentir a importância do conhecimento espírita em nossas vidas. Quanto esses ensinamentos podem nos ajudar a vencer a romagem terrestre, atualmente cheia de desafios, desafios nunca vistos, nunca sentidos pela humanidade, na grande transição planetária. Tenhamos força, Senhor, para continuar nas tarefas enquanto as transformações continuam ocorrendo. Possamos vencer as nossas imperfeições mais gritantes e chegarmos à vida espiritual mais tarde, é claro, em melhores condições do que já voltamos em outras oportunidades. Nossa gratidão por tudo. Muito obrigado.